Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre a análise de ordenhabilidade. Primeiramente, é importante entender o que é esse conceito e o que ele representa. A ordenhabilidade seria a ordenha que ocorre de forma rápida, completa e também eficiente, sendo confortável para a vaca, né? Então a gente tem 4 pilares aí que são muito importantes. Então é uma ordenha que acontece respeitando os tempos necessários, realizando os procedimentos também da maneira adequada, os procedimentos têm que ser muito bem feitos e feitos com atenção, priorizando respeitar os tempos que a vaca precisa para que ela realmente consiga ter uma ejeção do leite completa, uma ejeção do leite também de uma maneira confortável, ou seja, o equipamento também tem que corresponder a ter realmente um funcionamento adequado para aquele tipo de rebanho. Então, basicamente, seria esse o conceito da ordenhabilidade. E como que eu posso mensurar isso dentro da fazenda? Através de 2 formas: do acompanhamento da rotina de ordenha e a mensuração através de uma planilha, onde vão ser feitas as anotações de tempo dentro da ordenha, acompanhando pelo menos 1 hora de duração, ou através dos softwares, que é o caso dessa fazenda aqui, que tem um software que permite ao consultor ver os dados de um tempo maior, de um período maior, e não só naquele dia ali que está sendo realizada a visita, que pode ter alguma influência da presença do consultor, pode ter alguma influência de algum problema pontual que vai distorcer um pouco a análise. Mas aí o software é uma ferramenta excelente, que as fazendas que possuem automação da máquina têm, então não é uma ferramenta que toda fazenda vai ter. No dia a dia, é plenamente possível usar a planilha de campo e a mensuração dentro da ordenha desses pontos importantes. Então, nada mais é que essa medida é uma tomada de tempo de vários pontos dentro da ordenha, né? Então, eu entro com a planilha aqui dentro e vou marcar a hora que a primeira vaca da fileira entrou, a hora que realmente começou a ser realizado o teste da caneca na primeira vaca, o momento que foi feita a secagem, o momento que foi colocada a teteira, a duração dessa ordenha, o tempo entre o saque da teteira e a aplicação do pós, se é uma ordenha que não possui extrator, quando que teve o final do fluxo de leite e quando que foi realmente sacada a teteira. Então eu vou tomando nota de todos esses tempos para depois jogar isso numa planilha e analisar os gráficos. Eu acho que é válido ressaltar que não é uma análise que é feita numa fazenda que ainda não encaixou os pontos básicos, né? É um refinamento que a gente trabalha, porque não adianta a gente fazer esse trabalho de tempo, essa mensuração, se, por exemplo, o teste da caneca não está sendo bem feito, se não está sendo observada realmente da forma adequada, se não está aplicando um bom produto de pré, de pós-dip. Então, é uma análise de refinamento, não é uma análise que eu faço, por exemplo, numa primeira visita, no início de um trabalho. É uma análise que, ao longo do tempo, vai sendo feita quando já tem um bom resultado na fazenda. E também a gente usa muito, até como um efeito comparativo entre as equipes, né? É interessante também saber as equipes que estão sendo mais eficientes e, claro, gerar sempre uma competição ali saudável entre elas. E aí, feito isso, a gente lança, né, na planilha e consegue analisar alguns indicadores importantes, por exemplo, o tempo de preparação do animal, que é o tempo entre o primeiro toque no teto e o tempo entre o final na hora que a gente faz a colocação da teteira. Então é esse intervalo que vai mostrar para nós se o animal realmente está sendo respeitado, esse tempo que deve ser de 90, antigamente a gente priorizava 90, mas hoje a gente sabe que pode de 90 até 120 segundos, depende muito do rebanho também, se é um rebanho mais puro, mais holandês, a gente pode caminhar mais para perto dos 90, ou se está sendo um tempo muito curto, esse animal não vai estar estimulado ainda, então a injeção do leite não vai ser completa. E se for um tempo muito longo, ela pode estar perdendo eficiência, ou seja, ela vai receber a ordenha quando o estímulo da ocitocina já está no final, né? Então isso é um ponto muito importante. Um outro ponto fundamental também é o tempo da estimulação manual. O que seria isso? O tempo do contato da mão com o teto, né? Então a gente cronometra mesmo quanto tempo durou o teste da caneca, quanto tempo durou a secagem, e a gente estabelece metas de acordo com cada resultado, né? A gente tem os parâmetros que são bons e, de acordo com a fazenda, a gente vai estabelecendo essas metas. E também, por exemplo, uma medida importante que é o tempo entre o saque da teteira e a real aplicação do pós-dip
vai mostrar para nós também uma eficiência mais ligada à equipe, né, de estar atenta, de conseguir executar esse procedimento de maneira rápida. A gente também mensura a produção de leite, então é fundamental que tenha um medidor de leite, né, que seja um medidor analógico ou digital, como é o caso daqui, que a gente vai marcar o volume de leite produzido com 15, 30, 60 e 120 segundos e a produção total. Tem um indicador que é muito bacana, que é o percentual de leite nos primeiros 2 minutos de ordenha, que vai nos dizer muito sobre essa estimulação, sobre até também o fato de o animal estar confortável, de estar bem dentro da ordenha, ele tem que descer. Aí vamos dizer, numa média geral, 50% a 55% do leite nos primeiros 2 minutos, no rebanho girolando, podendo ir até 60% no rebanho holandês, mas lembrando que cada fazenda tem que trabalhar em cima do seu indicador. Se o resultado está em 40 hoje, vamos trabalhar para ir aumentando ao longo do tempo, né? Não ficar engessado na literatura e caminhar dentro do resultado da própria fazenda. Certo? Então, principalmente são essas análises. Quando a fazenda tem um software, como eu falei antes, a gente consegue ter um panorama maior dos 30 dias, por exemplo, ou até de outros períodos, dependendo do software, e a gente consegue ver o que acontece no período que a gente não está aqui, né? Então é interessante também. E tem outras avaliações, como, por exemplo, as ocorrências, né? Queda de teteira, reacoplamento, modo manual, uso do modo manual, que aí a gente consegue ter um retrato também de outros períodos e até trabalhar de acordo com a equipe. Por exemplo, tem fazenda que tem uma equipe de manhã, outra à tarde, às vezes tem disparidade, tem problemas entre as equipes, e uma equipe está fazendo o manejo de uma forma e a outra de outra. A gente consegue ajustar esse ponto também e procurar a maior eficiência possível aí, né? E aí, sempre eu vou colocar no final aqui do vídeo alguns indicadores, alguns gráficos, que a gente consegue ter uma noção de que a gente pode trabalhar e caminhar, né, dentro de uma procura por uma maior eficiência de ordenha, de forma a respeitar o tempo da vaca, que ela esteja confortável, que essa ordenha seja rápida e completa e também gentil. E aí a gente consegue caminhar ao longo da saúde do teto, da integridade desse teto e também do conforto animal. Obrigada, pessoal!